Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um Costureiras 5K. Aqui eu ajudo costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é como tirar as medidas do gancho e cortar sem erros. As medidas do gancho, eu sei que é algo assim, um pouco complicado na cabeça de muitas costureiras e hoje eu vou te explicar um pouco como é simples você fazer isso, basta seguir o passo a passo aqui que eu vou te mostrar, tá? Antes eu quero saber quem está comigo aqui. Você que está aqui no Instagram, vem para o Facebook, tá? Que você vai conseguir ver todo o passo a passo que eu vou ensinar aqui de uma maneira melhor. Você que está comigo aqui no YouTube, eu gosto quando você chega, se apresenta, fala de onde você é. Eu fico muito feliz de saber que nós estamos aí alcançando várias costureiras, Brasil afora, que têm se beneficiado muito com o que eu tenho ensinado aqui. E eu gosto muito quando você curte a nossa live, quando você deixa aí também os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Isso faz com que eu perceba e saiba, né, se o meu conteúdo, se tudo que eu estou falando aqui está sendo útil para você, tá bom? Então, vamos falar do tema de hoje, como tirar as medidas do gancho da calça para cortar sem erros. Então, eu vou te ajudar aqui a traçar essa parte aí da calça, tá? E te mostrar aí. Mas antes, deixa eu te explicar. O que é o gancho da calça? Muitas pessoas chamam de gancho, outras chamam de gavião, outras conhecem como cavalo. Saiba que todas essas partes, gancho, gavião e cavalo, é justamente essa medida aqui que nós precisamos dela da calça. Ela pega aqui no umbigo, mais ou menos, e passa entre aqui a virilha, tá? Da cliente, tá? Do manequim, e vai até as costas. Então, é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, que é a medida do gancho. Mas, na verdade, eu não tiro a medida dessa forma aqui. Não é necessário. A forma que eu vou te ensinar dá super certo. Então, a medida, o gancho é esse aqui, na anatomia. O cavalo ou o gavião, seja como for aí na sua região, como você se refere a essa medida aqui que nós precisamos aí ter nas calças, shorts, macacões, qualquer esse termo que você utilizar, ou gancho, ou gavião, ou cavalo, é a mesma coisa, viu? Eu não vou traçar aqui a medida da calça completa, porque não há necessidade. Esse passo a passo que eu vou te dar aqui, ele serve para você traçar shorts, calças, macacões, tudo que precisa, toda e qualquer peça que precisa, né, aderir, né, adentrar nessa parte aqui do corpo feminino, você pode utilizar esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui hoje. E por que que isso é importante? Por que que é nesse ponto que as costureiras, né, mais erram? Justamente porque se essa peça ela não estiver vestindo bem, ela não for bem modelada, visando essa parte aí do gancho, a calça ela vai ficar muitas vezes cortando aqui a virilha feminina. E isso incomoda. Quando a pessoa senta, ela fica incomodada, porque fica, a gente costuma falar que fica pegando, né? Fica cortando essa parte aqui ao meio. Outra coisa também, às vezes, quando a cliente senta, a calça vem aqui embaixo e fica mostrando, que a gente fala mostrando o cofrinho, e aí toda hora tem que ficar sentando, levantando, ajeitando aquela peça, ou às vezes também fica muito larga e fica dando aquele papo. Existem alguns modelos de calças que precisam, e é assim, é estética, né? Faz parte da moda, que fique aquele papo, fique aquela coisa mais folgadinha. Menos mal. Mas quando não se trata do modelo, é preciso que essas medidas estejam exatas aí para você fazer um traçado bonito, uma peça que vista bem aí no corpo da sua cliente. E provavelmente normalmente o local que as clientes observam quando experimentam uma calça que a gente faz, né? Elas vestem a calça e já senta e levanta, agacha para ver se
nessa região do gancho, a calça está vestindo bem. Então, é importante que você observe e continue aqui comigo nessa live para você seguir esse passo a passo. Quando a gente não faz isso, dá todos esses problemas aí que eu te falei, e aí é um prejuízo, porque quando dá defeito aí no gancho, dificilmente a gente consegue consertar. Às vezes você vai colocar uma emenda entre perna, mas vai ficar uma coisa feia, vai ficar uma emenda, vai ficar incomodando. E aí, quando você erra nesse traçado, a peça normalmente fica com defeito e não tem conserto, porque é um erro assim de modelagem. E quando não tem conserto, é prejuízo no bolso, e prejuízo é algo que a gente não quer levar, né? Ninguém fica feliz aí com esses prejuízos. Então, eu vou te falar aqui quais são as primeiras medidas, as principais medidas que você vai precisar para poder fazer esse traçado aí, perfeito aí, esse traçado do gancho. Então, a primeira medida que você vai precisar é a medida da cintura, tá? Porque se você vai traçar uma calça, você precisa aí da medida da cintura. Então, a medida dessa cintura aqui é 68, tá bom? Então, já vou anotar aqui, e aí você pode anotar as medidas que você precisa, né? Cintura, 68. Outra medida que você precisa é a medida do quadril, tá? A medida do quadril, aqui, já tem uma live aí onde eu ensino para vocês tirar essa medida, e vocês podem depois procurar lá, né, a live sobre as principais medidas. Aqui na medida do quadril, você passa aqui a circunferência da parte mais alta aqui do bumbum da sua cliente. Aqui, a nossa medida de quadril é de 97 centímetros. Então, já anota aqui 97 centímetros, que é a medida do quadril. Outra coisa aqui que nós vamos precisar, aí talvez nem tanto, é a medida de altura de quadril, que normalmente é quase que a mesma coisa para a maioria das medidas, né? Até um tamanho 42, 44, você vai utilizar aí a medida de 19, 20 centímetros no máximo. Aqui está com 19 centímetros e é essa medida que eu vou utilizar aqui, altura de quadril, 19 centímetros, tá bom? E olha só, gente, é muito importante vocês se preocuparem aí com esse traçado, tá? E eu sei, deixa eu tampar a canetinha direita aqui. E qual o jeito que muitas vezes vocês, costureiras, tentam traçar uma calça com medo de errar, né? O cliente chega, te encomenda uma calça, e aí o que você fala? Traz uma calça para mim, que está vestindo bem, que fica bem aí no seu corpo, para que eu possa usar como medida. Não é assim, muitas vezes, que a gente faz? Por que a gente faz isso? Porque tem medo de errar nessa peça. E justamente o nosso medo é onde? É aí no traçado do gancho. Mas acontece que muitas vezes aquela calça que você pede a sua cliente para levar, como que você sabe se está bem? Às vezes o cliente fala que está boa, mas às vezes ela engordou, às vezes ela emagreceu e não está tão legal assim. Às vezes você vai fazer uma calça em um tecido que não tem elastano, e aí ela traz uma calça que veste bem para ela, que é com elastano. Isso vai fazer muita diferença na modelagem, e aí você fica sempre refém aí dessa peça da sua cliente, que às vezes não é parecida com a peça que ela te encomendou, e muitas vezes acontece defeito também nessa hora. Então é importante você ter essa independência aí de traçar os seus próprios moldes, para você não precisar ficar pedindo aí a sua cliente uma calça que seja de acordo com as medidas dela, para você usar como cópia. Isso te desvaloriza como profissional, e também as chances de errar são muito grandes. E imagina o trabalho que isso te dá de ter aí uma peça de todos os seus clientes aí, fora a responsabilidade. Então, isso faz com que você tenha mais trabalho, com que você tenha talvez prejuízo no final, porque aquela peça, muitas vezes, quando você se utiliza de uma cópia, ela não vai sair igual. E às vezes tem gente que costuma desmanchar a peça aí inteira para poder usar como medida, usar como molde. Gente, vamos parar com isso. Vamos procurar aprender, vamos procurar aí
aprender a traçar os nossos próprios moldes, e eu tenho certeza que isso vai ser muito mais fácil do que você ficar usando desses artifícios, dessas artimanhas aí, para alcançar a modelagem desejada. E eu vou te mostrar aqui um passo a passo simples no curso que eu ofereço para as minhas alunas, que é o Costureira 5K. Eu tenho esse passo a passo mais detalhado, mas eu precisaria ir de muitas horas aqui com vocês para poder passar todos esses detalhes, mas eu tenho certeza que essa parte aqui da medida do gancho vai te ajudar muito aí a não ter erros na hora de traçar a modelagem da sua calça, tá? Então, anotou aí essas 3 medidas que você precisa de medida de cintura, medida de quadril, circunferência de quadril e altura de quadril. E olha só, como nós fazemos a quarta parte do molde, nós trabalhamos sempre com a metade das medidas. Então, como eu medi aqui, a cintura, ela é 68, então eu vou trabalhar com a medida de 34. O quadril, ele é 97, e aí, vamos fazer a conta aí? Vamos trabalhar aí com a medida de 47,5, é isso? Gente, é que eu tô nervosa, tá live. 97 dividido por 2, 48,5. Olha só para você ver, errei por 1 centímetro. Então, nós vamos trabalhar aqui com 48,5, tá bom? E as medidas de alturas, elas permanecem do mesmo jeito, não tem metade, porque é a altura, tá bom? Então, vamos lá, eu vou te mostrar aqui na mesa qual é o primeiro traçado que você vai fazer aí para obter essa medida do gancho aí, esse traçado do gancho que vai ficar perfeito aí na sua calça, tá bom? Enquanto eu já ajeito a câmera aqui, deixa eu ver quem está chegando. Oi, Antonieta, boa noite, Leila, boa noite, Manu. Manu, que já é a minha aluna aqui do Costureira 5K. Não perde uma live, muito bem, Manu. Josa Costureira, boa noite. Ai, que bom, Josa, tá falando aqui que ama minhas dicas. Eu fico muito feliz em saber disso, viu? Fico muito feliz em saber que estou sendo útil aí para vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. Gente, então vamos lá. Ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu posicionar aqui. Legal, aqui para vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é traçar aqui uma horizontal e uma linha vertical. Todo molde que eu ensino começa dessa forma, tá? Uma horizontal e uma vertical. Eu vou unir aqui. Isso. Tracei uma linha horizontal e uma linha vertical. E agora eu vou prolongar ela aqui um pouco mais, tá bom? Ok, aqui. E aí, eu vou colocar aqui, primeiramente, a medida da cintura, tá? Como eu disse para vocês, nós trabalhamos com a metade. A cintura é 34. A metade de 34 é 17 centímetros. E aí, eu dou uma dica para vocês. Sempre já acrescente as costuras aí, tá? Se é 17 centímetros, então eu vou acrescentar mais 1 centímetro aqui para a costura. Então, a minha cintura será 18 centímetros. Ok? Bem pequenininha essa cintura, né? Bem fininha. 18 centímetros. E aí, gente, eu vou aqui marcar a medida aqui da altura do gancho. E é bom que você anote. Como que você vai obter essa medida de altura de gancho? A medida de altura de gancho vai ser a medida da metade do quadril. O quadril, como nós medimos aqui no meu manequim, é 48,5, né? 48,5 dividido por 2 vai dar 24,25 milímetros, tá? E aí eu vou arredondar isso para 24, tá? Então, aqui eu tenho marcado o ponto de altura de gancho na medida da metade do quadril, ok? Que foi 24 centímetros. E aí que já começa o segredo, tá?
Se você segue esse passo a passo aí, o que que acontece? Para qualquer medida, se às vezes a pessoa tem um quadril mais largo, ela precisa de um gancho, o quê? Maior. E aí você obtém essa medida desse gancho justamente com esse macete aqui. Você vai ter a altura de gancho através da medida do quadril, calculando o quê? A metade do quadril. E aí eu vou colocar em esquadro essa medida aqui, vou prolongar esse ponto aqui, que é o ponto do meu gancho. Ok? Prolonguei aqui o ponto do gancho. E aqui, nessa linha do gancho, eu vou traçar o quê? A metade eu vou marcar a metade do quadril, que é 24,25 milímetros mais meio centímetro, tá? Então, eu coloco aqui 24. E não posso esquecer de mais 1 centímetro aqui para a costura, tá? Então, 25 centímetros mais meio milímetro aqui. Ok? Então, aqui eu tenho já o meu quadril traçado. Ok? Eu tenho a largura aqui do quadril, que é a metade do quadril, mais meio centímetro, mais 1 centímetro, que é para a costura. Ok? E agora vamos lá para o tão temido gancho. Nessa linha aqui do quadril, que nós riscamos, como que você vai obter aqui a medida do gancho? Você vai dividir a medida do seu quadril, agora a medida inteira, que é de 48 centímetros e meio, ok? Você vai dividir essa medida, que será por 10, tá? Então, 48 centímetros e meio dividido por 10 será 4,85 milímetros. 85 milímetros é quase 1 centímetro, né? Porque, então, eu vou colocar, arredondar para 5 centímetros, viu? Antes para mais do que para menos. Mas se você quiser contar os milímetros, é só contar esses pontinhos aqui, que tem aqui na fita métrica, ó. Cada pontinho desse equivale, olha, cada pontinho desse equivale a milímetros, tá? Então, se eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros e meio, olha só, é quase 1 centímetro. Então, eu vou arredondar para 1 centímetro. Então, a medida do gancho aqui, eu obtenho dessa forma, tá bom? Eu obtenho com a medida da metade do quadril dividido por 10. E aí, eu encontrei aí 4,85 milímetros, que equivale a... E eu arredondei para 5 centímetros, viu? Então, aqui eu tenho a medida de quê? A medida do meu gancho, ok? E aqui, agora, eu vou traçar aqui essa medida antes de colocar o comprimento para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu preciso fazer um recuo para que essa calça ela tenha o quê? Um formato mais acinturado aqui, né? Na cintura. Veja bem. Então, esse recuo que eu vou fazer aqui para você, para que ela fique aqui com essa parte aqui mais arredondada, será aqui de 2 centímetros, tá? Olha só, vou fazer aqui, vou entrar aqui 2 centímetros nessa calça, ok? Ok? Olha só, isso na linha de cintura. Esses 2 centímetros que eu entrei aqui, eu vou jogar ele um pouco aqui para frente. Ok? E aí, eu posso agora traçar o meu gancho. Vou traçar primeiro aqui a cintura, olha só, até a linha de quadril, para você ver. Vou chegar mais para cá para você ver. Tô bem devagar.
tá? A Leila está perguntando se não tem como explicar o traçado do começo. Mas eu expliquei do começo, Leila. Eu expliquei do começo. Deixa eu fazer, vou recapitular. Que bom, Cláudia. Deixa eu dar uma recapitulada aqui antes de fazer todo esse traçado, então. Viu? Para vocês não se perderem. Que aí vocês podem anotar. Aproveita, então, dá um tempinho, pega papel e caneta aí, viu? Pega papel e caneta. Isso que eu vou passar aqui para vocês, ó. Aqui eu comecei riscando. Maria Cardoso. Atrasada, mas cheguei. Boa noite, Maria. Maria já tem lá na plataforma, né? O molde da calça completo. Olha só, eu tracei aqui uma vertical e uma horizontal. Tá bom? Usando meu esquadro. Uma linha deitada e outra linha em pé. No comprimento dessa linha aqui, eu marquei o quê? A medida da metade do quadril. E aí, eu marquei, nessa medida da metade do quadril, eu tenho a minha linha de gancho. Na linha de gancho, eu coloquei a medida da metade do quadril, acrescentada de 1,5 cm. E após marcar a medida da metade do quadril, acrescentando 1,5 cm, eu acrescentei mais 1/10 do quadril, que é a medida do meu quadril dividido por 10. Eu poderia dizer para vocês aqui, acrescenta 5 centímetros. Ok, mas e se o quadril fosse 60 centímetros? Não seria só 5 centímetros, seria 6. Então, vocês utilizarem essa medida do gancho dessa forma, tendo essa fórmula aí de sempre dividir a medida do quadril por 10, vocês não vão errar aí quando a sua cliente, às vezes, tem uma cintura bem fininha e um quadril bem mais avantajado. Entendeu? Então, é importante que você siga essa fórmula e não simplesmente acrescente os centímetros aleatórios, porque muitos pensam assim, eu vou acrescentar 5 centímetros aqui no gancho, vou até marcar aqui para vocês verem melhor. Essa medida aqui é a medida que eu obtive no gancho, dividindo a metade do meu quadril por 10. Se eu simplesmente falar para vocês, sempre vai ser 5 centímetros, vai acontecer dessa calça dar errado em algum momento que as medidas da sua cliente for desproporcional aí à medida de cintura. Então, é importante que vocês sigam essa fórmula. Na parte da frente, vocês vão dividir a medida do quadril por 10 centímetros. Por 10, tá? Medida do quadril dividido por 10. E aí, gente, a partir desse traçado aqui, ó, para melhorar aqui, eu vou descer, tá? Aqui, ó. Posso descer aqui. Tá? Aqui, tá métrica. E aí, a partir daqui, eu vou traçar aqui esse gancho, tá bom? Aqui deu... Deixa eu ver aqui. ...25 centímetros, né? Arredondei para 26, mais 5 centímetros. E aqui agora, eu vou fazer aqui, ó, o gancho. Olha só. A própria minha régua, ela já traz isso para mim. Olha só aqui. Vendo? Entrou um pouquinho. Eu posso aqui, ó. Aqui, por ser frente, ainda ficou melhor. Ó. Ok? Então, aqui eu tenho a medida do gancho. Ok? E aqui, como eu disse para vocês, pode ser uma medida de short, pode ser uma medida de calça. A partir da linha do gancho, você vai colocar o comprimento de entrepernas, tá? Eu vou colocar aqui um comprimento, como se eu estivesse fazendo um shortinho. Colocar um comprimento aqui de 20 centímetros, tá bom? Comprimento de bermuda. Vou jogar aqui, 20 centímetros. Se for uma calça, uma pantacool, não importa. Vocês vão colocar esse comprimento. Aí eu vou colocar em esquadro aqui esses
essa marcação aqui do comprimento, que eu fiz com vocês. Olha só. Coloquei em esquadro. Ok? E aí, agora, eu vou descer, tá? Vou descer aqui levemente. Aí vocês decidem se é uma perna mais ajustada, se não é. Aqui eu vou para a estética ficar legal aqui, para vocês entenderem. Eu vou ajustar. Aí vocês precisam das medidas aí de comprimento, tá? Tudo certinho. Vou ajustar mais um pouquinho aqui. Isso. Fica legal. Tá? Então, aqui eu tenho a frente. E o que acontece? Muitas vezes, a frente ela é um pouco descidinha, né? Aqui também eu posso descer aqui 1 centímetro, tá? Para não ficar aquele negócio muito alto na frente. Vocês podem observar aí, nas calças que vocês verem ou tiver, que a frente, ela tem um recuo aqui na frente de em torno de 1 a 2 centímetros, viu? Como está se usando muito calça assim, de cintura mais alta, então eu coloquei aqui um recuo aqui de 1 centímetro. Então, gente, o segredo aí, para vocês terem uma medida de gancho que não vai dar erro, é vocês decorarem essa fórmula, tá? A linha do gancho, vocês vão traçar medindo a metade do quadril, utilizando aí a metade do quadril. E o gancho, vocês vão fazer um acréscimo, que será essa fórmula que eu falei para vocês aqui, ó. A metade do quadril dividido por 10, tá? E aí, para qualquer medida de calça, vocês não vão errar, não vai ficar errado, tá? E aqui, ó, nós temos a frente, tá bom? Aqui nós temos a frente. Leila, deu para entender aí do início? Aí aqui eu tenho a linha de gancho, tá? E aí, gente, como que a gente faz as costas? Vou falar um outro segredo aqui para vocês, que é como que se traça aí o gancho das costas. Ó, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Para fazer o traçado no gancho das costas, o que acontece? As costas é maior. Eu vou mostrar meu manequim aqui para vocês verem, tá? Mais uma vez. Ah, que bom, Leila. Olha só. Por que que as costas... E aí é um outro segredinho aqui que eu tô falando com vocês, ó. Essa live vale ouro. Anota aí, que eu tô entregando ouro aqui para vocês, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que a modelagem das costas tem que ser maior, tá? Ó, aqui para vocês entenderem, ó, é dessa forma aqui que vai vestir, ó. Essa parte aqui, ela vai pegar lá dentro, tá vendo? Essa forma aqui. Aqui o papel não acomoda muito bem, viu? Mas aqui só para vocês entenderem o que é esse gancho, que é esse formato aqui, ó. Esse formato aqui é o gancho, tá? Que pega justamente nessa linha aqui e vem aqui, tá? Medida do gancho. Aí, que eu quero... Mariquinho não tá... Fique quieto. Não tá ficando quieto no lugar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui o papel não adere muito bem, ó. Aí vem aqui, tá vendo? E faz isso aqui. Tá indo até lá atrás. E aqui que vai vestir. Aí, gente, por que que a parte das costas, ela tem que ser maior? Porque nas costas tem volume. O volume do bumbum. Se o gancho for do mesmo tamanho, a calça vai ficar esse negócio, esse defeito que eu falei com vocês aqui, ó. Ela vai ficar descendo, mostrando o cofrinho. Aí, quando a pessoa puxar aqui, ó, ela vai subir, aí vai puxar aqui na frente e vai ficar aquele negócio cortando, incomodando. Não vai vestir bem. E aí, vocês precisam também, eu vou falar para vocês um cálculo, aí um segredinho para vocês traçarem essa medida aqui de forma que ela fique, né, confortável, tá? A roupa, ela tem que ter conforto, ela tem que ter vestibilidade. E aí, já imaginando que tem esse volume aqui, na parte de trás da peça, esse gancho, ele vai ser maior,
tá? Tanto na altura quanto no comprimento. Aí eu vou te mostrar aqui como que é fácil você fazer isso. Eu vou utilizar aqui a mesma medida, o mesmo molde que eu tracei aqui da frente. Agora é bem mais fácil, você não precisa assim, fazer um outro traçado. Você vai utilizar a mesma modelagem, tá bom? Então, eu vou aqui copiar, viu? Essa modelagem aqui. Veja, estou copiando aqui essa modelagem aqui das costas. E aí você entenda que você não precisa fazer todo aquele traçado novamente, viu? Você precisa copiar aí essa modelagem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, para conservar essa linha do gancho, eu venho aqui. E aqui eu vou retraçá-la novamente, viu? Tracei aqui a linha do gancho, viu? E aqui, na linha de cintura, lembra que eu fiz um recuo aqui de 1 centímetro, né? Então, eu vou aqui agora traçar novamente essa linha para ela ficar mais reta. Porque as costas, ela não vai ser mais descida, né? Ela vai ser mais reta. Aqui já tinha um... Ok? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, nós vamos fazer algumas modificações nesse traçado aqui. E eu vou fazer com a canetinha vermelha, para que você possa ver a diferença aí da frente para as costas, tá bom? A primeira coisa aqui que nós vamos fazer é um acréscimo aqui na linha do gancho. E como que você vai obter esse acréscimo aí? Você vai dividir a metade aí do seu quadril por 5. Lembra que na frente nós dividimos a metade do quadril por 10? Aqui você vai dividir a metade do quadril por 5. Então, você vai pegar 48,5, ou seja, qualquer outra medida aí que você tiver do quadril, e dividir por 5 centímetros, tá? Que deu 9,7. E aqui vai ter um probleminha que eu acho que o meu papel, ele não vai dar aqui. Cadê a fita métrica? Ah, caiu aqui minha fita métrica. Eu vou ter que colar um pedacinho aqui. Fui aproveitar demais. E aqui, ó, tá? A partir da linha aqui do quadril, olha só. Outra linha que eu não poderia... ponto, né? Que eu não poderia deixar de esquecer, que é esse ponto aqui. Que é o ponto do meu quadril. A partir desse ponto aqui, ó, lembra que aqui é a metade do quadril, mais os 5 centímetros? Esse ponto aqui não vai ser mais 5 centímetros, vai ser 10. Ou seja, o dobro da frente. Se na frente eu coloquei 5, aqui nas costas eu vou colocar 10. Se foi 6, nas costas vai ser o quê? Vai ser 12. E assim sucessivamente. Sempre a linha o acréscimo aqui do gancho vai ser o dobro da frente. Esse aqui é um dos segredos, ok? E aqui, como foi o dobro, foi mais 5 centímetros, aqui na altura também você acrescenta mais 5 centímetros. Ok? E aí você pode traçar esse gancho aqui, ó, utilizando a régua curva. Ok? E aí eu vou utilizar a minha canetinha vermelha, que vai ficar melhor aqui, tá bom? Olha só, vamos lá. Vem aqui.
Então, eu aumentei aqui 5 centímetros na altura, ok? E aqui, mais o dobro que foi o da frente, que foi mais 5 centímetros aqui no gancho. Ok? E aí, eu venho com esse cos aqui, né? Que é o cos da calça, e desço até aqui a minha linha de cintura. Ok? E aí eu consigo esse gancho aqui mais largo. Outra coisa também que você vai observar na calça, como eu te levei a observar, é que as costas ela tem mais volume do que a frente. O volume de quê? O volume do bumbum. E aí, as costas vão ser sempre mais largas. E você, se você acrescentou aqui 5 centímetros, a metade de 5 centímetros é 2,5. E você vai acrescentar 2,5 centímetros aqui na largura. Então, eu venho aqui, 2,5. Dois e meio na largura aqui das costas. Ok? 2,5. E aí, eu vou agora ligando esses 2,5. No Costureira 5K, eu dou esse passo a passo um pouco mais detalhado, explicando o porquê desses 2,5 e tudo. Mas aqui, eu creio que vai já ajudar muito você. Aqui, eu acrescento aqui, né? A linha da cintura, sem descer. E aqui, eu vou descer o meu gancho com a régua curva, ok? Olha só a diferença. Então, aqui, ó, eu tenho de gancho aqui, vou medir para vocês, 28 centímetros. Começar daqui, mais, medir esse aqui, 36. Então, vou seguindo aqui. 64 centímetros. Depois nós vamos medir lá no manequim, para vocês verem como bate certo. Aqui, então, eu vou recortar na parte vermelha. Só um minutinho aqui. Isso. Você seguindo esse passo a passo, essas regrinhas, esses segredos que eu falei com você, vai servir para qualquer medida que você precisar traçar aí de calça. Porque muitas vezes esse é o medo de muitas costureiras. Fazer aquela medida de calça para uma pessoa que, né, tem um quadril mais avantajado, porque sempre dá errado. Então, você utilize aí para fazer o gancho na frente. Você vai utilizar essa regrinha que eu falei aí. E as costas você vai colocar o dobro dela. Ok? E aqui é importante que você confira, né? Batendo direitinho, aqui ainda faltou um pouquinho, a gente vai e coloca na medida certa. Olha só, a lateral tá certa, a linha do gancho ficou um pouquinho fora do esquadro. Chego, né? Vou descer ela um pouco mais. É importante que você trace seus moldes também com uma caneta mais fina, tá? De ponta fina, porque no final essas diferenças que dão na canetinha
todas somadas ao final, elas acontece muito isso aqui. Essa diferença aqui de alguns centímetros. Aqui, no caso, meio centímetro de diferença, e isso é muito importante, conta muito. Ok? Ok, aqui, conferido certinho. Então, aqui, ok? E aqui, ó, eu vou posicionar no manequim para que você possa visualizar como que é esse traçado certinho. Olha só. Mostrando aqui para vocês. Veja bem. Então, aqui, ó, eu tenho as costas. Vou chegar um pouquinho para cá, você vê melhor. Olha só. O papel não ajuda um pouco. Bom, quando você pode testar com o TNT, né? Algo assim parecido do tipo, tá? Aqui eu tenho as costas. E aqui eu tenho a frente, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho a frente, que é o gancho aqui da frente, ok? Recapitulando aqui com vocês, toda vez que vocês forem tirar aí essa medida, a medida do gancho, usem esse macete aí, que é a metade do quadril dividido por 10 centímetros à frente, tá? Metade do quadril dividido por 10 centímetros. Para o gancho das costas, será a metade do quadril dividido por 10. Ou seja, você vai encontrar a medida que será o dobro aqui da frente. Ok? E aí, depois, confira, vê se bate certinho aqui e aqui na lateral. Fazendo isso, vocês vão ter aí uma modelagem que vai encaixar aí no corpo da sua cliente. Ok? Agora vamos aqui para as dúvidas. Maria, Leila, que está aqui com a gente. Deixa eu colocar o manequim mais aqui na frente, para a gente poder ver tudo. Gente, olha, eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse tema hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui desse segredo, né, que eu passei para vocês aí, que é esses dois cálculos importantes aí para você poder fazer a hora que você for traçar a medida do gancho, para que não fique aí um molde que não vai servir depois, que depois você vai ter que dar ajustes, né, e tudo mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com as suas amigas que você conheça, tá? Nos ajude aí a crescer. Se você ainda não segue o nosso canal, eu convido você a ativar aí as notificações, deixar o seu like, deixa sua curtida, deixa seus comentários, e assim eu vou saber se esse conteúdo está sendo útil ou não para você. Fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Uma boa noite para todas vocês.